Olá, e bem-vindo ao Na Armadilha dos Desejos. O vento soprava do Atlântico, trazendo o cheiro de sal e o sussurro das ondas quebrando na praia deserta. Era outono em Aveiro, e o outono naquela parte de Portugal sempre me pareceu uma estação melancólica, como se a natureza herself estivesse de luto. Eu, Leonor, tinha 21 anos e um coração mais pesado do que os seixos que o mar arrastava para a areia. A casa era a mesma de sempre. As paredes brancas, os azulejos azuis contando histórias de navegadores, o cheiro a pão caseiro e a maresia que se entranhara em cada móvel, em cada prega das cortinas. Era a casa onde crescerá, onde a minha mãe, Isabel, tinha cantado canções de embalar e onde o seu riso tinha ecoado, um som que agora existia apenas no silêncio que se seguirá à sua partida. Um aneurisma. Rápido. Impiedoso. Tinha-me levado à minha âncora e deixado à deriva. E ele, Antônio, o meu padrasto, estava ali. Um homem de 50 anos, com cabelo sal e pimenta e as mãos calejadas de uma vida a lidar com redes e com o leme do seu pequeno barco de pesca, o mar sem fim. Ele não era o meu pai biológico, mas tinha me criado desde os 5 anos. Era o meu porto seguro. Até então. Leonor, a sua voz era rouca, como se a dor lhe tivesse arranhado a garganta por dentro. Precisas de comer alguma coisa. Estávamos na cozinha. A luz do fim de tarde entrava pela janela, iluminando partículas de pó que dançavam no ar. Ele estendeu-me uma caneca de chá. A sua mão tremeu ligeiramente quando os nossos dedos se tocaram. Um choque. Pequeno, quase imperceptível, mas suficiente para me fazer corar. Eu baixei os olhos para o chá, para as minhas próprias mãos pousadas no granito da bancada. A tristeza era um véu espesso entre nós. Nos primeiros dias, tínhamos partilhado lágrimas. Tínhamos nos abraçado como 2 náufragos a agarrar-se ao mesmo pedaço de madeira. Mas algo tinha mudado nas últimas semanas. A dor coletiva começara a transformar-se numa estranha intimidade, uma consciência aguda um do outro que nunca antes existira. Eu via-o a olhar para mim, não com o olhar protector de um pai, mas com o olhar confuso de um homem que via nos meus olhos, os mesmos olhos verdes da minha mãe, um reflexo do que perderá. E eu começava a ver nele não o homem que me levará a pescar caranguejos ou que consertar as minhas bicicletas, mas um homem forte, silencioso, marcado pela vida, e incrivelmente solitário. Foi naquela noite que a barreira começou a ruir. A tempestade que se avizinhava no horizonte finalmente rebentou sobre a casa. O vento uivava, a chuia batia nos vidros das janelas como se quisesse entrar. Desci para a sala, enrolando-me no meu roupão. Ele estava sentado no sofá, a olhar para as chamas na lareira, uma garrafa de vinho tinto quase vazia ao seu lado. Consegues dormir? Perguntou ele, sem se virar. O barulho. Respondi, a minha voz um fio. Ele fez um gesto vago com a mão. Senta-te. Sentei-me na ponta oposta do sofá, puxando o roupão para me cobrir melhor. O fogo crepitava. O silêncio entre nós era mais alto do que a tempestade lá fora. De repente, um estrondo abalou a casa. O ramo de uma árvore partiu-se e caiu no telhado. Eu dei um salto e um pequeno grito escapou-se-me dos lábios. Instintivamente, ele moveu-se. Num instante, estava ao meu lado, os seus braços fortes a envolverem-me os ombros. Está tudo bem, sussurrou ele, puxando-me para o seu peito. É só a tempestade. Já passa. E foi ali, no aconchego daquele abraço, que tudo mudou. O seu toque não era paternal. Era diferente. Mais firme, mais possessivo. Senti o calor do seu corpo através do roupão, o bater acelerado do seu coração contra o meu ouvido. O cheiro dele, a lenha fumegada, o vinho, o mar, envolveu-me, intoxicante. A minha própria respiração ficou presa. Eu não me afastei. Pelo contrário, encostei-me mais, numa rendição silenciosa e perigosa.
Os seus dedos começaram a afagar o meu cabelo, depois desceram pela minha coluna, num movimento lento, hesitante. Cada nervo do meu corpo estava alerta. Eu sentia a textura áspera da sua camisa de flanela contra minha face. Ele enterrou o rosto no meu cabelo e respirou fundo. Leonor. O meu nome saiu-lhe como um gemido, carregado de uma angústia que não era apenas pela minha mãe. E então, as suas mãos pararam nas minhas costas. A pressão aumentou. Ele estava a puxar-me para mais perto, mas era um puxão de desespero, não de conforto. O seu corpo estava tenso, uma mola prestes a arrebentar. Foi quando senti a intenção, a mudança subtil no seu toque, que as palavras me saíram, num sussurro que se perdeu contra o seu peito. Pai, não tão depressa. A minha voz soou estranha, rouca, cheia de um medo e uma excitação que não compreendia. É a minha primeira vez. Eu não me referia a sexo. Refugia-me àquilo. Aquela dor avassaladora, aquela solidão partilhada, aquela fronteira terrível que estávamos prestes a atravessar juntos. Era a primeira vez que me sentia assim, perdida, assustada, e incrivelmente viva naquele abraço proibido. Ele ficou imóvel. A sua respiração era um rugido no meu ouvido. Durante um momento que pareceu uma eternidade, nenhum de nós se moveu. A tempestade lá fora parecia ter abrandado, como se o universo estivesse a prender a respiração conosco. Então, muito devagar, a sua mão voltou a mover-se, mas desta vez não era uma afagem. Era uma afirmação. A sua palma grande e áspera apertou a minha cintura através do tecido do roupão, puxando-me definitivamente para o seu colo. O seu rosto afastou-se do meu cabelo e os seus olhos, escuros e tempestuosos, encontraram os meus. Ele não disse uma palavra, mas a sua expressão dizia tudo. A luta interna, a culpa, a necessidade. E a rendição. E eu rendi-me também. O sol da manhã entrou pela janela da cozinha como um intruso, implacável. Cada raio de luz parecia expor a nossa vergonha, a nossa culpa recém-nascida. Sentávamos-nos à mesa de pequeno almoço, o silêncio entre nós mais pesado do que o mármore sobre o qual estávamos apoiados. O chá de camomila que Antônio preparara tinha um sabor a cinzas na minha boca. Ele não me olhava nos olhos. O seu olhar fixava-se numa mancha na toalha de mesa, depois na janela, em qualquer coisa que não fosse eu. As suas mãos, aquelas mãos fortes que na noite anterior me tinham segurado com uma necessidade tão assustadora, agora tremiam ligeiramente ao levantar a chávena. Eu observava cada pequeno movimento, cada piscar de olhos, como se estivesse a tentar decifrar um código que explicasse o que tinha acontecido. O que estávamos a fazer? Tens comido pouco, Leonor, disse ele, por fim. A sua voz soava rouca. Gasto. O tempo está a mudar, respondi, num absurdo total, evitando também o seu olhar. O meu coração batia com tanta força que eu tinha certeza que ele o podia ouvir. A nossa dança começou naquele momento. Uma dança de evitamentos, de meias palavras, de toques calculados e depois rapidamente retraídos. A casa, outrora um refúgio, tinha se transformado num campo de batalha silencioso onde a atração e a culpa travavam uma guerra sem piedade. Nos dias que se seguiram, cada momento tornou-se uma tortura deliciosa. Quando ele passava por mim no corredor, o simples roçar do seu braço contra o meu fazia com que um calafrio me percorresse a espinha. Se as nossas mãos se encontravam ao passar o sal na mesa do jantar, era como se levássemos um choque. Os nossos olhos encontravam-se através da sala, e o ar parecia ficar carregado de eletricidade, tão espesso que quase se podia cortar. Uma tarde, ele estava no quintal, a afiar as facas de pesca. Observava-o da janela da minha sala. Os músculos dos seus braços contraíam-se com cada movimento ritmado da pedra sobre o metal. Suava um pouco, apesar do frio, e a sua camisa colava-se às suas costas largas. Senti um desejo tão súbito e tão intenso que me deixou sem fôlego.
Era um sentimento primitivo, perigoso, que me envergonhava e, ao mesmo tempo, me excitava. Ele deve tê-lo sentido, porque parou de repente e virou-se para a janela. Os nossos olhos encontrarão-se. Ele não sorriu. Não franziu a testa. Apenas olhou. E naquele olhar, eu li o mesmo conflito, a mesma luta, a mesma atração proibida que me consumia. A tensão tornou-se insustentável. Vivíamos num estado de alerta constante, cada um hiperconsciente do outro. Eu começava a notar coisas que antes me passavam despercebidas. O som dos seus passos no andar de cima, o seu riso baixo e raro quando falava ao telefone, a maneira como ele levava a mão ao queixo quando estava a pensar. Ele, por sua vez, parecia saber sempre onde eu estava. Se eu saísse para uma caminhada na praia, quando voltava, ele estava à porta, como se me estivesse à espera. A gota de água foi um copo partido. Estávamos na cozinha, a lavar a louça do jantar. Ele lavava, eu enxugava. O nosso silêncio era habitado por tudo o que não era dito. Ao passar-me um prato, os nossos dedos tocaram-se por mais um segundo do que era aceitável. Um arrepio percorreu-me o braço. O prato escorregou-me das mãos molhadas e desfez-se em cacos aos nossos pés. Ficamos parados, a olhar para os fragmentos de cerâmica branca espalhados pelo chão de ladrilhos, como se fossem os pedaços da nossa própria moralidade. Deixa, disse ele, a voz suave. Eu trato disso. Abaixou-se para apanhar os cacos. Eu também me abaixei, movida por um impulso que não consegui controlar. As nossas cabeças quase se tocaram. O seu rosto estava a centímetros do meu. Senti o seu hálito quente na minha pele. O cheiro dele, a sabão e a homem, envolveu-me. O ar saiu-me dos pulmões. As suas mãos, que estavam a apanhar os pedaços de cerâmica, pararam. Ele levantou lentamente o olhar para me encontrar. Os seus olhos estavam escuros, as pupilas dilatadas. Já não havia culpa neles. Já não havia medo. Havia apenas um desejo cru, incontestável, que refletia perfeitamente o que eu sentia. Já não aguento mais isto, Leonor, sussurrou ele, a voz um som rouco e quebrado. E então, sem me dar tempo para responder, sem me dar tempo para pensar, ele fechou a distância entre nós. O seu beijo não foi gentil. Não foi perguntar. Foi tomar. Foi uma explosão de tudo o que tínhamos reprimido durante semanas. Era salgado, desesperado e proibido. Senti os seus lábios ásperos contra os meus, as suas mãos a agarrarem o meu rosto, os seus dedos a enterrarem-se no meu cabelo. Era um homem a afogar-se e eu era o seu último sopro de ar. E eu beijei-o de volta com a mesma fúria, a mesma sede. As minhas mãos agarram a sua camisa, puxando para mim, ansiando por mais perto, por mais dele. Não era amor. Pelo menos, não apenas. Era necessidade. Era fome. Era confirmação de que não estávamos sozinhos na nossa dor. Era um refúgio perverso no único outro ser que compreendia a dimensão do nosso vazio. Quando nos separamos, ofegantes, o mundo tinha mudado. A linha que não devia ser cruzada tinha sido não só cruzada, mas obliterada. Os cacos do prato ainda estavam aos nossos pés. Um lembrete frágil do que é partido e não pode ser reparado. Ele levantou-se, o seu rosto uma máscara de choque e de uma paz estranha. Estendeu a mão para me ajudar a levantar. A sua palma era quente, firme, e já familiar de uma forma que me aterrorizou. Sem uma palavra, ele virou-se e saiu da cozinha. Eu fiquei ali, no meio dos estilhaços, com os lábios ainda a arder com o gosto dele, o meu corpo a vibrar com a sua memória, e o coração a bater num ritmo selvagem e culpado. Sabia, com uma certeza absoluta, que nada voltaria a ser como dantes. Tínhamos aberto a porta do inferno, e agora teríamos de viver com seu calor. O beijo tornou-se o nosso novo idioma. Um idioma mudo, carregado de culpa e de um desejo que nos consumia como um fogo lento.
Já não nos falávamos sobre o tempo ou sobre as tarefas domésticas. As nossas palavras eram escassas, funcionais, mas os nossos corpos tinham encontrado uma forma de comunicação própria, perigosa e viciante. A casa transformou-se num labirinto de oportunidades e perigos. Cada canto vazio, cada hora em que estávamos sozinhos, era uma possibilidade. Um beijo roubado na despensa, as mãos entrelaçadas por um segundo à porta do quarto, um olhar carregado de intenção através da sala de estar. Vivíamos num estado de alerta constante, os nossos sentidos afinados para a presença um do outro como animais na floresta. A culpa, porém, era uma sombra silenciosa que nos seguia para todo lado. Via-a nos olhos de Antônio quando ele me afastava suavemente depois de um momento de fraqueza. Sentia-a no meu próprio estômago, um nó frio e apertado que se formava quando ouvia o seu nome. Era um preço que pagávamos, um fardo pesado que carregávamos em troca daqueles breves momentos de esquecimento. O nosso refúgio tornou-se o barracão velho ao fundo do jardim, onde ele guardava o seu mar sem fim. O barco de madeira, de 35 pés de comprimento, era um gigante adormecido, um testemunho silencioso dos seus sonhos e da sua vida antes de mim. O cheiro a sal, a tinta e a madeira envelhecida tornou-se o perfume dos nossos encontros proibidos. Foi lá, na penumbra do barracão, com a luz do fim de tarde a filtrar-se pelas frestas, que a nossa atenção atingiu um novo patamar. Estávamos sentados num banco de madeira, ombro a ombro, a olhar para o casco do barco sem realmente o vermos. O ar estava carregado, pesado com tudo o que não era dito. Já não me suporto a mim próprio, Leonor, ele disse, a voz baixa e carregada de angústia. Isto está errado. Então por que é que continuamos? Perguntei, sabendo a resposta, mas precisando de a ouvir. Ele virou-se para mim, os seus olhos escuros a brilhar na semi-escuridão. Porque é a única coisa que me faz sentir vivo desde que ela partiu. E tu és a única pessoa que me entende. A sua mão levantou-se e tocou no meu rosto, um toque tão terno que me doeu. Era ternura que tornava tudo ainda mais perigoso. Não era apenas desejo carnal. Era algo mais profundo, mais complexo, e infinitamente mais assustador. Deixei que os meus dedos percorressem o braço dele, sentindo a textura da sua pele, a força latente nos seus músculos. Cada toque era uma confissão, cada olhar uma promessa que não podíamos cumprir. E se alguém descobrir? Sussurrei, o meu coração a bater descontroladamente. Ninguém pode descobrir, respondeu ele, a sua voz firme. Este é o nosso segredo. Só nosso. E naquele momento, na penumbra do barracão, com o fantasma do seu barco a observar-nos, senti uma estranha paz. Era errado, sabia que era. Mas naquele mundo distorcido em que nos tínhamos fechado, era a única coisa que fazia sentido. Os dias transformaram-se numa coreografia elaborada. Na vila, éramos padrasto e enteada, unidos por uma perda comum. Cumprimentávamos os vizinhos, íamos ao mercado, falávamos sobre a pescaria do dia. Mas por detrás das cortinas fechadas, éramos duas almas perdidas que tinham encontrado consolo um no outro de uma forma que a sociedade nunca entenderia. Uma noite, durante um jantar silencioso, os nossos pés tocaram-se debaixo da mesa. Um toque acidental. Talvez. Ou talvez não. Em vez de afastarmos, mantivemos o contato. O seu pé pressionou suavemente o meu, um gesto íntimo e proibido que me fez corar. Os nossos olhos encontrarão-se, e por um segundo, esqueci-me de tudo. Esqueci a culpa, esqueci o perigo, esqueci mesmo a memória da minha mãe. Existia apenas aquele momento, aquele contato secreto, aquele homem que me olhava como se eu fosse a sua tábua de salvação. Mas os segredos, como o mar, têm a sua própria maré. E a maré estava prestes a virar. O outono aprofundou-se, trazendo consigo dias mais curtos e noites intermináveis. O nosso segredo, outrora um fogo contido,
começava a mostrar fissuras. A culpa já não era uma sombra discreta. Era um terceiro habitante na casa, sentando-se à nossa mesa, observando-nos com olhos acusadores. Antônio tornará-se uma contradição viva. Nos raros momentos em que nos permitíamos a intimidade, ele era voraz, quase desesperado, como se quisesse afogar-se em mim. Mas assim que a paixão arrefecia, afastava-se com uma frieza que me gelava a alma. Via a luta nos seus olhos, uma batalha silenciosa entre o homem que amava a memória da minha mãe e o homem que desejava sua filha. Temos de parar com isto, Leonor, disse ele uma manhã, as suas costas voltadas para mim enquanto encarava o mar pela janela da sala. A sua postura estava rígida, os ombros tensos. Isto está a destruir-me. As suas palavras cortaram-me mais profundamente do que qualquer lâmina. Fiquei parada à entrada da sala, as mãos a tremer ligeiramente. Está a destruir-nos ou está a salvar-nos? Perguntei, a minha voz pouco mais do que um sussurro. Ele virou-se, e o seu rosto estava marcado pela angústia. Não me faças essas perguntas. Não posso, não consigo pensar. A tensão entre nós era agora um abismo. Os nossos encontros no barracão tornaram-se mais espaçados, mas, paradoxalmente, mais intensos. Era como se soubéssemos que cada momento poderia ser o último, e por isso queimávamos com uma chama mais brilhante e mais autodestrutiva. Foi durante uma dessas noites, envoltos na segurança relativa da escuridão do barracão, que o inevitável aconteceu. A nossa paixão, contida durante tanto tempo, atingiu um ponto de ruptura. As nossas mãos, outrora contentes com carícias furtivas, tornaram-se mais ousadas. Os nossos beijos, outrora cheios de hesitação, tornaram-se possessivos. A barreira final, aquela que tínhamos conscientemente evitado, estava prestes a ser transposta. As nossas respirações ofegantes ecoavam naquele espaço confinado, misturando-se com o cheiro a madeira velha e maresia. A sua mão deslizou por baixo da minha camisa, a palma áspera contra a pele macia da minha barriga. Um arrepio percorreu-me o corpo, uma mistura de terror e antecipação. Antônio! Sussurrei, o seu nome um aviso e uma súplica ao mesmo tempo. Ele parou, o seu corpo imóvel sobre o meu. Os seus olhos, adaptados à penumbra, fixaram os meus. Consegui ver a guerra travar-se no seu olhar. O desejo contra a razão, a paixão contra a culpa. É a tua primeira vez? Perguntou ele, a voz rouca e carregada de emoção. A pergunta ecoou na minha mente. A minha primeira vez, com algo que importa, respondi, a minha voz trêmula. Foi a confissão que ele precisava de ouvir. Naquele momento, não éramos mais padrasto e enteada. Éramos um homem e uma mulher, perdidos no turbilhão de uma atração proibida, prestes a cruzar o Rubicão. O som abafado da chuva a bater no telhado de zinco do barracão tornou-se a banda sonora do nosso ponto de não retorno. Cada peça de roupa que caía no chão era um compromisso mais profundo com o nosso segredo partilhado. O toque da sua pele contra a minha era ao mesmo tempo um choque elétrico e um regresso à casa. Quando finalmente nos unimos, na penumbra do barracão, foi com uma mistura de dor, êxtase e uma tristeza profunda. Não houve palavras, apenas sons roucos e ofegantes, o crepitar da madeira do barco a contrair-se com a umidade e o bater distante das ondas na praia. Foi rápido, intenso e carregado de um significado que nenhum de nós ousava verbalizar. Quando acabou, ficamos deitados no velho cobertor que ele usava para cobrir o motor, os nossos corpos entrelaçados, as nossas respirações aos poucos a regressarem ao normal. Ele não me olhava. O seu olhar estava fixo no casco escuro do mar sem fim. O que fizemos? Sussurrou, mais para si mesmo do que para mim. A pergunta pairou no ar, pesada e sem resposta. Não havia voltar atrás. A linha tinha sido não apenas cruzada, mas obliterada. O nosso segredo já não era apenas sobre beijos furtivos e toques roubados. Era agora uma coisa viva, respirante,
que habitava o espaço entre nós, alimentando-se da nossa culpa e do nosso desejo. Enquanto me vestia em silêncio, os meus olhos encontraram um objeto que brilhava fracamente no chão, perto da proa do barco. Era um pequeno pingente de prata, em forma de âncora, que eu reconheci imediatamente. Pertencia à minha mãe. Ele tinha-o guardado todos estes anos. A sua presença ali, naquele momento, sentiu-se como um julgamento silencioso. Ao sair do barracão, a chuva fria acertou-me no rosto, lavando as lágrimas que eu nem sequer sabia que estava a derramar. Olhei para trás, para a silhueta escura de Antônio ainda dentro do barracão, um homem partido pelo remorso e pela paixão. O preço da maré cheia é que, eventualmente, ela tem de recuar. E eu sentia, com uma certeza visceral, que a nossa maré de luxúria e negação estava prestes a virar, deixando para trás os destroços de tudo que tínhamos construído e destruído. A manhã seguinte chegou com um sol pálido e envergonhado, como se a própria natureza se recusasse a testemunhar as consequências da nossa noite anterior. O ar na casa estava pesado, carregado de um silêncio que era mais eloquente do que qualquer gritaria. Desci as escadas devagar, cada passo um esforço consciente, o meu corpo ainda a ecoar com a memória do toque dele, a minha alma a doer com o peso do que tínhamos feito. Antônio estava na cozinha, de costas para a porta. Os seus ombros, outrora largos e confiantes, agora curvavam-se sob um peso invisível. Ele não se virou quando eu entrei. O som da chávena de café a ser colocada no balcão foi excessivamente alto no silêncio opressivo. Bom dia, disse eu, a minha voz soando estranha e quebrada. Ele não respondeu. Apenas acenou com a cabeça, um movimento quase imperceptível. A distância entre nós, que no barracão tinha sido aniquilada, era agora um abismo intransponível. A intimidade que partilháramos tinha sido substituída por um constrangimento gelado. Os dias que se seguiram transformaram-se num funeral lento. O nosso segredo, outrora uma força viva e pulsante que nos unia, tinha agora apodrecido, transformando-se num cadáver fedorento que apodrecia em cada divisão da casa. Já não nos tocávamos. Já nem sequer nos olhávamos. Antônio mergulhou num silêncio profundo, partindo para o mar ao amanhecer e regressando apenas após o pôr do sol, o seu rosto uma máscara de granito. Eu vagueava pela casa como um fantasma, a tocar nos objetos que pertenceram à minha mãe, a perguntar-me se ela, de algum lugar, estava a observar-nos. O pequeno pingente de âncora que eu encontrara no barracão tornara-se um talismã macabro que eu guardava no bolso. A sua superfície fria um lembrete constante da nossa traição. Uma semana após a nossa noite fatídica, ele abordou-me. Estávamos na sala, o crepúsculo a pintar o céu de laranja e púrpura lá fora. Leonor, a voz dele era rouca, como se tivesse engolido vidro. Isto, o que aconteceu, não pode voltar a acontecer. Foi um erro grave. As palavras doeram, mas eu já as esperava. Foi um erro que ambos cometemos, Antônio. Não carregue sozinho. Ele abanou a cabeça, os seus olhos finalmente encontrando os meus. Eram poços de uma dor tão profunda que me fez recuar. Não percebes? Eu destruí tudo. A memória dela. A tua inocência. A minha própria alma. Eu olho para ti e vejo-a. E depois lembro-me do que fiz e sinto nojo de mim mesmo. E eu? Perguntei, as lágrimas a ameaçarem finalmente irromper. O que é que eu vejo quando olho para ti? Vejo o único homem que me fez sentir viva depois de meses de me sentir morta. Vejo alguém que partilha a minha dor. Isso não importa. A voz dele elevou-se, carregada de desespero. É errado, Leonor. É pecado. E se alguém descobrir, a tua vida, o teu futuro, tudo ficaria arruinado. A discussão prolongou-se pela noite dentro, um ciclo de acusações, justificações e lágrimas. Não chegamos a nenhuma conclusão, a nenhuma solução. Apenas aprofundamos o fosso entre nós.
Na manhã seguinte, ele não estava em casa. O seu barco de pesca, o Mar Sem Fim, também não estava no seu lugar habitual no cais. Um frio gelado agarrou-se ao meu coração. Lembrei-me das suas palavras, da dor nos seus olhos. Ele não iria fazer nada de estúpido, iria? As horas arrastaram-se. Cada minuto uma eternidade. O céu encheu-se de nuvens escuras, e um vento forte começou a soprar do mar. Uma tempestade aproximava-se. Liguei para o seu telemóvel inúmeras vezes, mas caía diretamente para o correio de voz. O pânico instalou-se, um sabor metálico na minha boca. Corri para o cais, a chuva começara a cair, ensopando-me num instante. Os outros pescadores já tinham regressado, os seus barcos seguros no porto. O Antônio? Perguntei a um deles, a minha voz a tremer. Alguém viu o Antônio? O velho pescador, um homem de rosto curtido pelo sol chamado Fernando, abanou a cabeça, o seu rosto sombrio. Não, menina. Ele saiu sozinho ao amanhecer. Disse que precisava de estar sozinho. Com este tempo, não era dia para ir para o mar. O mundo desmoronou-se à minha volta. A minha culpa, a nossa paixão, o nosso segredo, tudo tinha conduzido àquele momento. Ele tinha saído para o mar, para a tempestade, levado pelo remorso e pela dor que eu, em parte, tinha ajudado a criar. As equipas de busca foram mobilizadas, mas a tempestade era feroz. Os barcos de salvamento mal conseguiam enfrentar as ondas gigantes. Eu fiquei na costa, encharcada e a tremer, os meus olhos fixos no horizonte cinzento e furioso, rezando para ver o vulto familiar do seu barco. Mas o Mar Sem Fim nunca regressou. Dias depois, encontraram alguns destroços. Um pedaço do casco, uma boia, o nome do barco ainda visível numa tábua partida. Foi dado como desaparecido no mar, presumivelmente morto. A vila chorou a perda de mais um dos seus. Eu não chorei. A minha dor era demasiado profunda para as lágrimas. A nossa história de amor proibido terminara não com um escândalo, mas com uma tragédia. O mar, que tinha sido seu sustento e a sua paixão, tinha se tornado seu túmulo. E eu fiquei sozinha, com o peso de um segredo que agora pertencia apenas a mim, e o eco de um último beijo que sabia ter sido a nossa despedida. Na sua secretária, semanas mais tarde, encontrei uma carta por acabar, com o meu nome escrito no topo. A única frase que ele tinha conseguido escrever era: Leonor, o nosso amor foi a tempestade mais bela e destrutiva da minha vida. Perdoa-me. E ao lado da carta, repousava o pequeno pingente de âncora, o pardo que eu tinha encontrado no barracão naquela noite. Ele tinha-o guardado todos aqueles anos. E agora, era tudo o que me restava dele. O silêncio depois da tempestade era o som da minha própria alma despedaçar-se. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.